Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui tendo aqui como tema central, né, desse trimestre, segundo trimestre, classe dos adultos, o Verbo e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O tema oportuno é a lição número 6, que tem como título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Para tanto, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão, nossos pecados temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação. Por nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar, Senhor, a cada um de nós. Louvado seja, agradecido seja, nome santo do Senhor. Por isso, ó Pai, queremos te pedir, Senhor, abençoe este momento, que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, classe dos adultos, que tem como tema, Senhor, o bom pastor e as suas ovelhas. Fala conosco, acrescenta, Senhor, a nossa fé, ao nosso entendimento. Faz isso, Pai, em nossas vidas e abençoa cada um daqueles que vão estar junto conosco nesse mesmo alvo, com esse mesmo alvo, Senhor, e é conhecer o conteúdo da lição que será tratada em sala de aula, Senhor, no próximo domingo. Faz isso, Senhor, que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto áureo diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Essas foram as palavras do Senhor Jesus, né? Eu sou, fala da característica divina do Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor, aquele que só e somente aquele que não só pode nos conceder o alimento necessário para nossas almas, mas também ele pode conceder tudo aquilo que nós venhamos a necessitar nas demais áreas da nossa vida. O Senhor Jesus, ele é o nosso pastor por excelência, em plenitude diante da sua proposta. E nós somos conhecidos dele. Das minhas ovelhas sou conhecido. Ele é conhecido de cada um de nós. Pela experiência, pela verdade que se encontra quando do fato de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e confiar nele. A certeza é de que ele tudo fará, e dentro desse relacionamento nós passamos a compreender que, por certo e em verdade, somente o Senhor Jesus, ele é o pastor, o nosso supremo pastor, pastor por excelência. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos ovelhas do seu rebanho. Leitura bíblica em classe, João 10, de 1 a 16. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aqui, o Senhor Jesus não está falando de diabo, muito menos de Satanás. Ele está falando da questão do ministério, daqueles que se colocam à frente do rebanho do Senhor Jesus. Porque ele é o sumo pastor. Ele é o supremo pastor. Porém, ele delegou àqueles que ele concede o dom de pastor o cuidado desse rebanho que a ele pertence. Porém, aqueles que não receberam o dom, mas se colocaram como pastor, ou atuam como tal, e isso diante de um alvo totalmente distorcido, perverso, interesseiro, esse será caracterizado, né, pelo Senhor, como diz a sua palavra aqui, como ladrão e salteador, lobos verazes, como diz as Escrituras. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, conheceremos a voz do nosso pastor e a realidade do seu dom sobre a sua vida para cuidar das nossas almas, quando ele não só quando ele nos conhece por nome e quando ele vai adiante de nós. Não é aquele que somente ensina, né, o nosso trabalho, ou o que temos que fazer, mas ele está junto conosco em cada empreitada diante da chamada da igreja, diante do que nós recebemos como delegação que se começa e se precipicia pelo culto a livre. Então, quando tem um trabalho, né, fora da igreja, o pastor ele tem que estar ali fazendo corpo com a sua ovelha, porque o versículo 4 diz: e quando ele tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, não só o ensino, mas também a convivência, a prática. Somente esta convivência com a ovelha e com o rebanho é que verdadeiramente se caracterizará os pastores que realmente receberam o dom de pastor, que é um dom, não é um título. Não é dado pelo homem, é dado pelo Senhor. Efésios 4:11. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 5 já trata, porque o tema é o Senhor Jesus como pastor, né? E as suas ovelhas. Então, vai ter o lado nosso, da nossa responsabilidade. Temos por certo, e sabemos disso, que o Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, supremo pastor. E que nós temos aqueles que ele delegou pelo dom que deu para cuidar de nós. Porém, nós temos uma responsabilidade ainda assim de termos o conhecimento da palavra do nosso supremo pastor. Se aquele pastor que recebeu o dom não está nos alimentando com verdadeiro alimento, com o legítimo pastoreio ou pasto que vem da palavra de Deus, então este nós não podemos ouvir. Ele passa a ser alguém que não recebeu o dom, ou se recebeu o dom está se desviando, porém, por isso aqui cabe no capítulo 5, versículo 5, uma responsabilidade nossa. Nós temos dado valor à questão da leitura devocional, do estudo, de estar na sala de aula, de orarmos para que o Senhor abra os nossos olhos para iluminar nosso entendimento, porque o próprio salmista disse que ele conhecia mais do que o seu mestre. Mas por quê? Por ele ser maior? Não. Pela sua dedicação, ele vai passar a ter a sensibilidade e a percepção
de que aquele alimento que o pastor está lhe dando é um alimento que vai trazer benefício para o seu organismo espiritual. Então aqui cabe, né, essa responsabilidade. Porque, como nós lemos que as ovelhas também conhecem a sua voz, aqui também diz que nós conhecemos também a voz que não é dele. E quando é que nós conhecemos a voz que não é dele? Quando um pastor está pregando a palavra de Deus, isso é o alimento, né, para a ovelha, está alimentando. O Senhor Jesus disse para isso dessa maneira para o seu discípulo: dai voz de comer. Então, logo, não é qualquer comida. Esse dai de comer é o que eles passam a receber de Deus pela sua palavra. Porque um pastor que recebe o dom não vai somente o dom não vai o capacitar se ele não se colocar, né, a valorizar este dom pelo exercício da palavra de Deus. Vamos ler um texto que me trouxe a lembrança sobre essa importância? Vamos ler aqui em Atos, capítulo 6. Observe o que Pedro, o apóstolo Pedro, disse. Ele diz aqui, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. Qual era o serviço? De servir à mesa, comissão de visita, né? E outros trabalhos. Agora, por que ele disse isso? Porque ele diz aqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E para isso, o pastor ele tem que ser alguém dedicado de maneira zelosa, a exemplo de Paulo, que dizia que ele se gastava e se deixava se gastar. Paulo ele tinha um alimento que vinha do céu. Paulo ele usou como esterco o que ele aprendeu. Porém, pelo dom de Deus e a iluminação dada pelo Senhor Jesus, ele trouxe o perfeito, salutar alimento que realmente impactava não só a vida daqueles que, ao ouvir Paulo, se convertiam ao Evangelho, como aqueles que era já da igreja, que estava sob os cuidados de Paulo. Paulo ele valorizava, né, este alimento, a palavra de Deus, reconhecendo que acima dele estava o Senhor Jesus, que acima dele estava o supremo pastor. Fato ele que ele, quando ele fala sobre os dons em Coríntios, dons espirituais, ele dizia que o ministério, quando se tratava do ministério, ele disse que o ministério são muitos, porém há um só Senhor, e ele se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse esta parábola, mas ele não entenderam o que era que lhes dizia. Eles quem? Quem? Porque o capítulo 9 trata de uma discussão com os fariseus. Só que os fariseus nunca foram legitimamente, ainda que eles estavam à frente ali do povo de judeus, como alguém que estava preocupado com os judeus, preocupado com a vida espiritual daqueles judeus. Eles calçavam ali, aqueles fariseus, eles conviviam sobre o tapete vermelho, sobre a jactância de se achar mais santo do que qualquer outro que fazia parte ali do seu cuidado, e eles estavam mais interessados em ter o nome dele escrito ao grande. E Deus traz a figura representativa destes líderes, que eram os fariseus, para tratar eles como aqueles que estavam agindo e estavam se colocando como falsos pastores. Aqueles que estavam mais roubando do que cuidando como deveria realmente cuidar ali daquele rebanho, ora e de momento, que era o povo de Israel, ali os judeus, dentro ali da questão judaica. Aí ele diz assim, ó, eu sou a porta, tornou-se, pois, Jesus
a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. O que é que os fariseus queriam fazer com o Senhor Jesus? Matar. Queriam tirar a vida do Mestre, do Senhor Jesus, que jamais procurou ser melhor do que eles. Ele era aquele que a Bíblia dizia e profetizava pela sua vinda, o Messias. E eles desconheceram isso, em vez de aceitar e submeter-se, né, à liderança, né, e à submissão ao Senhor Jesus, eles passaram a criar essa rivalidade a ponto de querer matar o Senhor Jesus e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele colocou aqui, o Senhor Jesus, com essas palavras, os próprios fariseus. Ele disse, ó, e eu vim para que tenham vida. Ele não está falando de fora, ele está falando também deles. Assim como nós vemos e vimos no capítulo 3, a forma acolhedora que o Senhor Jesus deu ali ao fariseu, ali Nicodemos, príncipe dos fariseus. E observe o trato que Jesus deu a ele. Essa não pode ser diferente também, é por excelência. O exemplo que temos está intimamente, né, fundamentado, como diz Paulo, o fundamento é ele, o Senhor Jesus. O bom pastor, como disse o início dessa leitura, conhece as suas ovelhas, amado. As ovelhas não serão iguais. E o pastor que recebeu um dom de pastor, que está sendo um instrumento na mão de Deus, ele vai ser alguém que vai saber, pela capacitação e direção de Deus, como cuidar de cada ovelha. Paulo demonstrou esse cuidado. Paulo entendia essa diferença. Paulo tratou com efeminados, Paulo tratou com publicanos, Paulo tratou com os fariseus, com os judeus, com tantas outras classes. E cada uma deles, Paulo, ele orava a Deus para que Deus, né, iluminasse o entendimento daqueles irmãos, para que eles reconhecessem que em Cristo nós somos um só. Somos um corpo, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aí o Senhor Jesus diz, eu sou o pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ou seja, a característica de um verdadeiro pastor, isso eu digo dentro do campo ministerial, e pelo dom, vou ser repetitivo aqui, que os irmãos e ouvintes me tolerem, é que ele, como disse Paulo, não vai estar preocupado com o conforto da sua casa. Não despedando a responsabilidade disso que eu quero dizer aqui. Mas ele é um pastor que, ainda que esteja sobre o seio e sobre o âmbito da sua família, esposa e filho, ele vai estar preocupado com o seu rebanho. Ele vai estar aos pés do Senhor em todo momento e todo tempo, solicitando e pedindo e suplicando a Deus a direção, o cuidado, a sabedoria para resolver os casos que comumente aparecem em meio ao rebanho, ao dia a dia daquele rebanho que Deus colocou em suas mãos. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. É aqueles que estão preocupados consigo mesmo. Se o ensino que ele está dando vai trazer algum prejuízo para você, você vai ficar à mercê de Satanás e do engano, ele não está um pouco preocupado com isso. Desde que ele consiga alcançar os seus êxitos, esses são os mercenários. Ora, o mercenário foge, olha aí. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e da minha sou conhecido. Assim, como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco.
Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, não sei se superficialmente ou essencialmente, o Senhor está se referindo aos gentios. Porque ele diz assim, ó, assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, porque a primeira era os judeus, que ele veio para ser recebido por ele, mas não o reconheceram, não o receberam, diz o apóstolo João. E ele aqui no versículo 16 ele diz, ainda tenho outras ovelhas. Está se referindo a mim e a você. Ele estava se referindo ao americano, ao chinês, ao francês, a todos. Aqui, essas ovelhas entram dentro do caráter universal do interesse e do objetivo pelo qual o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ele diz que não são deste aprisco, porque de momento ele estava tratando com o judeu. Também me convém agregar esta, ou seja, fazer parte junto com os judeus. Dá não ter mais só uma nação, mas agora um povo, um corpo, né, de todas as tribos, de raças e povos, diz Apocalipse. E diz aqui, também me convém agregar esta, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Introdução. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura do Senhor Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. E a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho, por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam entrar em algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe este diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Isso aqui é um outro referencial para nós também. Porque quando nós começamos a ler, a buscar em Deus o entendimento das Escrituras, nós vamos ter, como disse, aquela sensibilidade de perceber, de se ater à pregação, se aquilo que aquele pastor está falando condiz com a Escritura ou se trata de uma persuasão enganosa. Quando estes, que são os falsos profetas, mercenários, e vê que você tem um pouco, eles começam a privar você de muitas coisas, e a vontade dele, se não for isso que ele vai fazer, vai colocar você para fora daquele contexto, né, de ministério, porque você vai estar sendo um obstáculo para os interesses, né, ocultos que ele está buscando ter em frente àquele rebanho. Infelizmente, essa é uma realidade. E aqui ele, porque testemunhava que Jesus curou, expulsaram ele da sinagoga, os fariseus. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, mas especificamente como mercenários. Esse relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores, mestre da profecia de Ezequiel 34, 1 e 10. Então a pergunta que fica aqui é: o ministério que eu me encontro e o pastor que está, pelo qual estou aos seus cuidados, qual tem sido a sua ênfase? A sua ênfase tem sido o ministério? Assembleia de Deus, Batista não sei da onde, independente, aqui eu não estou falando de uma coisa, eu estou questionando aqui, um questionamento nosso, qual a ênfase dele? Qual tem sido o fundamento deste ministério? Ele é
supremo pastor, ele é o Senhor Jesus? Ou a essência é o ministério, a igreja local, a placa, a própria pessoa do pastor, como nós vemos nos dias atuais, que se coloca até placa, né? Aquelas faixas com a foto, até a imagem na fachada da igreja tem que ter a foto do pastor. E dentro da igreja tem que ter a foto dele. Se não tiver a imagem dele, né, tem alguma coisa errada, ou temos que ter cuidado com isso, amado. Nós estamos tratando aqui de um assunto referente ao nosso dia a dia dentro da igreja, sobre aqueles que estão à nossa frente. E a nossa avaliação, ela tem que ser feita pelo que nós ouvimos do Senhor Jesus, pelo que a palavra nos ensina. Ele manda nós nos acautelarmos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas. E essa ênfase, essa primeira, o detectar isso, está nisso aí. O seu pastor demonstra, está levando você para onde? O que ele mais prega é a questão, é a mensagem que o alimenta e o faz você mais próximos de Deus, de próximo do Senhor Jesus? Ou é apenas o seu ministério, o seu pastor está mais preocupado em demonstrar um cabedal intelectual, bíblico, e cujo a programação está em torno somente de si próprio e do ministério? E de Jesus, os interesses do evangelismo, os interesses da própria ovelha, ovelhas que às vezes não está naquele culto, um culto, dois cultos, três cultos, não se sabe e também não se vai atrás, até as feridas, aquelas que foram feridas não por eles, mas que foram feridas pela própria caminhada cristã e acabaram se desviando, passaram a se esvaecer na sua fé e passam a desaparecer do seu congregar. Ele tem ido? Esse é um pastor que se preocupa com essa ovelha e vai buscá-la? Ou não está nem aí com essa ovelha? Então precisamos considerar, porque no capítulo de Ezequiel 34, 1 a 10, o Senhor trata exatamente disso, e vamos estar lendo lá. Só aí depois eu percorro na leitura, tá bom? Mas é importante aqui, olha que Deus já estava cobrando já no Velho Testamento, porque a liderança, exemplo dos fariseus, na época de Jesus, mas tinha os profetas, tinha os reis, o Senhor já considerava os sacerdotes, o Senhor já considerava aqui como pastores. Aí é o que ele diz aqui em Ezequiel capítulo 34, versículo 1 a 10, nós vamos ler aí, tá bom? 34, versículo de 1 a 10. Olha a clareza do que o Senhor Jesus diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Aqui ele não está falando no sentido das ovelhas do rebanho. Está falando da liderança aqui de Israel, tanto como o rei como os sacerdotes, profetas. Ele diz: comeis a gordura e vos vestir de lã, matai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Olha só, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eu vou até... Assim, ele diz aqui as consequências disso. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pastos a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Eu não vou nem ler até o 10. Está bem categórico aqui o que Deus estava falando através de Ezequiel, dando os pormenores, né? E pelo qual aqui o Senhor Jesus está tratando com esses fariseus. E nós estamos atentos. Observe que por não ter a devida atenção, ou seja, o pastor,
à luz da palavra de Deus não é aquele que tem que estar na igreja, dentro da igreja para os cultos. O pastor é aquele que está no campo, amados, com as ovelhas, visitando, buscando aquela que está ferida, trazendo aquela que está desviada. Observe que a preocupação do pastor era fora, não era, claro, totalmente dentro, porque dentro elas estão ali, ele vai dar o devido cuidado, como tem que dar, alimentando. Agora a questão toda é que ele tem que ir lá buscar aquela que desgarrou, aquela que está ferida, saber o que aconteceu. Às vezes até por uma questão de um mau entendimento, alguma questão de convívio congregacional, levou aquela ovelha a abandonar ali o ministério. Então o pastor ele vai lá, vai conversar com aquela ovelha, tudo isso sobre, né, os alicerces da oração, né, sobre a cobertura de total dependência e direção de Deus, para poder levar o bálsamo. O pastor ali vai ouvir e vai passar o óleo, se preciso for, e vai passar ali, né, para poder tratar aquela ferida. Vai enfaixar, tudo isso, aqui eu trago como símbolo, a questão da palavra. Vai usar a palavra para fortalecer, porque aquela ovelha está desgarrada, ela está fraca. E a fraqueza dela é porque ela deixou de se alimentar com o alimento salutar. E quando o alimento não é salutar, é como aquelas folhas que aquele profeta, aluno do profeta Eliseu, estava fazendo aquela sopa e tinha veneno na panela. Observe que ele trouxe de fora. Então lá fora reside, né, o perigo. Dessas, por não ter nenhum conhecimento da palavra, não ter um alimento saudável em si, ela vai se tornar presa fácil da falsa doutrina, dos ventos de doutrina e assim sucessivamente. Então, olha só quantas características temos vendo aqui que precisa estar sendo espelhada naqueles que estão para cuidar das nossas vidas. Segundo ponto, o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas. Nesta parábola do Senhor Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta. E logo depois declara: eu sou o bom pastor. Essas declarações são diferenciadas, direcionadas, melhor dizendo, ao líder religioso judeus, que pode ser visto como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus, mas distorciam, né, os ensinos que eles pregavam, objetivando apenas um reconhecimento pessoal e uma vantagem também pessoal. Terceiro, a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximar-nos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, crer no Senhor Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Segundo ponto, o aprisco das ovelhas. Parábola ou uma alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor comunica as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras de pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco.
O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, o pastor ou pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo como o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Então, se a igreja era simbólica do nosso tempo, como sendo aprisco, logo o pastor é aquele que está à porta, aquele que está cuidando desse rebanho até vir o Senhor Jesus, até a vinda do Senhor Jesus. A responsabilidade dele é garantir a segurança daquela ovelha. Então esse porteiro ele representa aquele que está à frente. Como o anjo da igreja de Apocalipse representa o pastor. E o que é que ele e outra? E ele deixa o pastor entrar. Esse deixar o pastor entrar está falando daqueles que são colocados no ministério, aqueles que são trazidos para pregar a palavra de Deus. Este porteiro é responsável também por essa questão. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. O que nós precisamos tomar esse primeiro parágrafo aqui é que a nossa segurança está no nosso convívio cristão, no nosso congregar cristão. Nós não estaremos seguros se estivermos indo de um lugar para o outro. Não, nós temos o nosso aprisco. É ali que nós precisamos permanecer. Porque é lá que nós vamos encontrar o verdadeiro alimento e lá que vamos ter um pastor que conhece a cada um de nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, Senhor Jesus Cristo. Seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através de sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta" e "eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Terceiro ponto, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor. Versículo 11 menciona que o Senhor Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma do viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. Nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. O mercenário. O versículo 2 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Está aí, nós já falamos sobre isso. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o missionário ele traz consigo a morte. Olha só. Em vez de construir, ele destrói tudo que se encontra pelo caminho. Por isso, vale lembrar que o cuidado que temos que ter com aqueles que vêm de fora para trazer uma palavra e de repente junto com essa palavra está aí, né, misturada com veneno. Tomemos cuidado e estejamos aos pés do Senhor para que o Senhor nos conceda discernimento, né, e direção com respeito a esse perigo. Uma percepção vinda do Senhor. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A apresentação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes de mestres fraudulentos que procuravam constantemente semear divisões entre o povo de Deus. E terceiro, lobo vorazes.
versus o bom pastor. Lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdicar das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor e quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esse lobo vorazes como sendo falso mestre, que promove doutrina enganosa e que promete a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm a intenção destrutiva, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Concluindo, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem, olha só, a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida. Fato este que a palavra nos diz, que para nós olharmos para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Estamos aqui conhecendo mais um conteúdo da lição dominical. E diante dela, Pai, queremos te pedir para que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos guarde dos falsos obreiros, aqueles que têm em si somente, ó Pai, aparência, porém são lobos ferozes. Só o Senhor para nos dar esse entendimento e essa direção quanto a esse perigo, quando assim ele ocorrer. Haja vista, Senhor, que o Senhor é o nosso sumo pastor. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós, Senhor, suplicamos. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.